Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Lizardi aqui, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Neste vídeo eu trago uma forma diferente, uma primeira reação a um vídeo bem interessante que eu achei de uma pessoa muito conhecida no meio evangélico, no meio cristão, o Dr. Rodrigo Silva, que ele é teólogo, arqueólogo, historiador, e nos trouxe uma mensagem que eu queria destacar um ponto que ele está mencionando, as visões que o apóstolo João teve, com os outros demais irmãos, sobre o céu, sobre as questões celestiais, sobre a visão dos povos antigos. E vamos aqui ver, mais uma vez, como todas as vezes que menciona a Terra, menciona a cosmologia bíblica dos eventos, seja eles os eventos passados, como foi o dilúvio, que a Bíblia diz que caiu águas do céu, como também nos eventos escatológicos, que ocorrerão grandes sinais no céu, nos corpos celestes, como lua e sol. E toda vez que vamos fazer um estudo bíblico envolvendo o mundo, envolvendo a Terra, e todo o universo observável nosso, sempre vamos para a cosmologia bíblica de uma Terra estacionária, de que os astros que se movem, que o Sol e a Lua estão mais próximos. Então, ainda que o Dr. Rodrigo Silva não tenha se declarado ou tenha entendido a forma real da Terra, mas no mínimo sabemos que ele compreendeu, ele entendeu como a Bíblia mostra, e eu dou meus parabéns para ele de estar citando e mostrando ser honesto, independente que ele venha fazer um vídeo publicando a forma como ele acredita que a Terra é, futuramente eu não sei, mas que Deus venha continuar usando ele e muitos outros com esta coragem, de mesmo que não seja ainda de forma declarada, talvez ela até não se declare devido a ele ter os opositores, de todo um sistema por trás, de academia científica, programas de televisão, tudo isso, que realmente ele teria problemas, teria perseguições, Então, mas no mínimo ele está passando a visão coerente com as escrituras, com o que ela passa, E isso é louvável da parte dele. E eu queria deixar passar para vocês aqui, esse trecho que ele fala do céu, como um grande mar de vidro, que seria o firmamento, que é firme e sólido, como já trabalhamos em outros vídeos aqui no nosso canal, no original hebraico, A palavra para céu é a palavra raquia, que é firme e sólido. E achei muito interessante. Vejam só esse trecho. O momento da presença de Deus. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante a cristal. Apocalipse 4, verso 6. O mar de vidro exerceu uma estranha fascinação sobre a mente de muitas pessoas. Eu devo destacar aqui que o original grego não diz que diante do trono havia um mar de vidro, mas sim algo semelhante ao mar de vidro. O que João viu estava muito além de qualquer possibilidade humana de descrição. Mas se ele podia comparar com alguma coisa, compararia com o mar de vidro. E de onde João tiraria essa ideia de um mar de vidro? É possível que esta imagem de João tenha sido por causa de uma concepção que já pertencia às capas mais antigas do pensamento bíblico. É que o céu era concebido pelos antigos como sendo uma grande cúpula que se estendia sobre toda a terra. Por debaixo dessa cúpula estaria a terra, por cima dela, o céu. A criação, a história da criação, fala das águas que estão embaixo do firmamento e as que estão acima do firmamento, Gênesis 1, verso 7. O salmista clama às águas que estão acima do firmamento para que louvem a Deus, Salmo 148, 4. A ideia é que acima do céu, à maneira do piso onde se apoia a presença de Deus, estaria a sua corte celestial como se fosse em cima de um grande mar. Sobre este mar de vidro estaria toda a corte de Deus. Então vejam, meus queridos, que ele fala, que a visão
do apóstolo, né, João, trazendo a visão das grandes coisas espantosas que ele viu acerca, né, do céu, daquelas coisas inefáveis ao entendimento humano, né, natural, que ele fala que traz uma concepção dos povos antigos. Veja só um trecho que eu vou colocar agora, que eu também filmei com meu celular mesmo, a Bíblia, uma das Bíblias que eu tenho de estudo, né, refere-se à cosmologia bíblica. Então veja aqui, meus irmãos, eu estou com a minha Bíblia de estudo nova reformada, 500 anos, NVI, uma ótima Bíblia de estudos que eu recomendo. Tem a parte aqui do notas temáticas de ordem alfabética aqui, aí tem a cosmologia. É bem interessante como reforça que é algo bíblico, não tem, né? Definitivamente não tem como eles tirar, ninguém negar. Por mais que doutores ou qualquer teólogo venha não aceitar essa verdade, embora muitos citem ou simplesmente comentem, mas não aceitam de uma forma íntegra e corajosa também, né? Podemos se dizer, porque é um tema polêmico, mas que é uma verdade bíblica. E não tem como negar, porque veja aqui na cosmologia, em notas temáticas, Salmo 104, aqui relata brevemente, depois você pode colocar em pausa e ver que, se você tiver essa Bíblia, você vai conferir. Todos os povos antigos, eles tinham a concepção de como era o mundo. E na questão da criação, sabemos que é literal, né? E não tem como negar. A cosmologia, ela se encontra na Bíblia e nos mostra o mundo a qual aceita quem quiser. Todos os demais temas da Bíblia, quem lê, todos os cristãos, eles aceitam. Até mesmo passagens que não são literais, né? Mas a forma da Terra, sim, é literal. E fica aí para a meditação nessa nota temática que achei interessante da Bíblia de Estudo NVI 500 anos, que reforça uma ideia que para mim é a verdadeira, porque é bíblico, é literal, né? Mas que são poucos os corajosos que aceitam, né? Então, meus irmãos, veja aí que toda a concepção bíblica para a forma da Terra, né, ela sempre nos traz a visão dos povos antigos, que é como nós observamos hoje, quando vamos para uma das principais ferramentas, que é o método científico, que é a observação, ou seja, nossos olhos. Nós sempre vemos o horizonte plano, sempre nivelamento do mar, não importa a altura, a não ser quando é filmagens com lentes fisheye, olho de peixe, né? Ou algumas programações, transmissões de estações espaciais, né? Com as suas formas de transmissão via CGI. Mas quando há filmagens independentes, balões estratosféricos, né? Levando câmeras com a forma linear de transmissão, sempre vai chegar ali a grandes alturas, 30, 40 quilômetros de altura, onde pelos cálculos matemáticos já deveria haver uma curvatura. E nunca vemos, né? E nunca vemos, não sentimos a Terra girar, e as comprovações que dizem ser comprovações sobre que a Terra gira já foram refutadas, não comprovam nada, como o pêndulo de Foucault, por exemplo, né? Aquela bola de aço, ela sempre está parando, é preciso novamente uma pessoa chegar lá e empurrar, não prova que a Terra gira,
né? E os povos antigos tinham toda essa concepção. Só um detalhe que ele falou, que provavelmente o profeta teve uma visão, trouxe uma ideia de uma visão poética, né, lá atrás, mas provavelmente não. Por que não? Porque na questão da criação, ela é literal, né? A questão da criação é literal, como eu falei, o céu é firme e sólido. Se formos para o original hebraico, eu até deixei aqui, ó, Jó capítulo 7, né, versículo 18, né, ó, que diz: ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como um espelho fundido. Né? Um amigo de Jó perguntando, né, a Jó aqui, como todos os personagens bíblicos tinham já a concepção da terra, né, como era a terra. E também tem o profeta Amós, né, o profeta Amós no capítulo 9, versículo 6, veja que aqui já é uma citação que demonstra ser literal, né? Veja, ele constrói as suas câmeras altas e firma abóbodas sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor era o seu nome. Abóboda, né? Aquela proteção, né? Uma proteção firme, rígida. Acho que se você for ver o que é uma abóbada, você vai ver que é aquela proteção como uma tenda, né? Então, um dos maiores exemplos bíblicos, né, que temos, que é o dilúvio, que caiu grandes quantidades de águas, né, do céu. E isso não pode jamais ser poucas águas que estariam em forma gasosa, né, nas partes mais altas. Não faz lógica alguma. Então, meus irmãos, toda a concepção bíblica a respeito da cosmovisão, da Terra, do universo, ela sempre vai apontar para isso sim, que existe um céu firme, como o apóstolo, o tema do estudo do irmão. Eu achei interessante quando vemos o trono de Deus, o tema da mensagem do Dr. Rodrigo Silva falando do trono de Deus, né? E inevitavelmente vai haver uma cosmologia por trás. Quando temos a concepção real dessa cosmologia, de como é o universo, compreendemos bem melhor, meus irmãos. Compreendemos bem melhor, isso não resta dúvida. Do céu, das extremidades, a Bíblia fala várias vezes de uma extremidade à outra dos céus, né? Que não caberia em um espaço infinito, vácuo, como nos é apresentado, né? E tantas outras ideias que, quando comparamos com o que a Bíblia nos mostra, como citei nas notas da Bíblia NVI, como o Dr. Rodrigo Silva citou, né, de uma ideia uniforme de todos os povos antigos, dos cristãos, que eles tinham. Mas geralmente eles falam no verbo passado, né? Eles tinham. Mas será que deixou de existir? Será que o mundo mudou? Porque a ciência, nesses últimos séculos, com essa ciência que trouxe essa forma de mundo, de terra para nós, será que mudou? Mudou a verdade bíblica? Mudou a criação, que é literal? Quem é que mudou? Será? Fica para a nossa meditação, e principalmente para você, meu irmão, minha irmã, que ainda não se ateve a esse estudo, né, da cosmologia bíblica, que não teve ainda a atenção devida para compreender o verdadeiro mundo que vivemos, certo? Que a Bíblia já nos mostrava. Não é questão de negacionismo ou outra coisa parecida, não. Estamos tratando o que a Bíblia nos mostra e o que faz coerência com o nosso mundo real. Né? Que quando a ciência que comprova o fato e o seu experimento, ela sempre se repete, sempre vai dar aquele mesmo fim, aquele mesmo resultado, isso sim é a ciência verdadeira, aquela que nos traz benefício, aquela que podemos ver, que podemos sentir. Isto sim é uma ciência verdadeira. Mas essa que nos imposta, que nos é enfiada de goela abaixo, né?
sem provas, só mais na base de matemáticas, de números e números, filosofias, e quase nada, muito pouco de prática nos é imposta como verdade, mas quando vamos para experimentos não existem. Quando tem os experimentos, aponta para a planicidade das águas, aponta para os astros que estão se movendo, orbitando sobre o plano terrestre. E principalmente com a visão bíblica, como cristão, que defendemos a Bíblia como regra de fé e prática, ela nos mostra uma terra, uma cosmologia. Então, devemos colocar ela em primeiro lugar. Devemos crer nela também no que diz a respeito da terra. Não somente como muitos teólogos, muitos pastores, bispos, tantos que têm sabedoria, que têm tanto conhecimento em tantos outros demais temas da Bíblia, que eles defendem, abre o peito, bota a cara para bater nos outros temas, mas quando é para a forma da terra, é polêmico, vai contra as faculdades, né? Vai contra um sistema implantado, único de estudo. Aí alguns, aliás, a maioria não tem coragem de se expor, ser honesto. Talvez ele até não tenha tido ainda total plenitude desse conhecimento, não sei, só é entre ele e Deus, né? Mas pelo menos ele está sendo coerente. Ele está sendo coerente com o estudo bíblico, quando fala que a Bíblia, o apóstolo, no caso João em Apocalipse, está sendo coerente, honesto com o que a Bíblia diz. No caso, foi como um céu espelho, um espelho de vidro que segura as águas acima, né? Então é isso, meus irmãos. Fique na paz de Deus. Se você não é inscrito, clique em se inscrever, só leva um clique, de graça, é rápido. E deixa o like para nos ajudar essas simples verdades chegar para mais pessoas. Deus abençoe, forte abraço, shalom.